Olá, boa noite. Inicia agora o Ecologia e Meio Ambiente. Este programa é uma produção do Fórum Local da Agenda 21 Passo Fundo, em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. O objetivo é disseminar a educação ambiental nos veículos de comunicação. E para isso, nós queremos e precisamos da sua participação. Mande a sua sugestão aqui para o programa e também para aquele que vai ao ar toda quinta às 4 horas da tarde na Rádio Planalto AM. O nosso endereço eletrônico é agenda21passofundo@gmail.com. Se preferir, ligue. O telefone é o 3601 1150. O fim da vida de mais de 300 pessoas entre mortos e desaparecidos e a morte de mais de 300 quilômetros do rio Paraopeba. Estes são alguns impactos da tragédia de Brumadinho e o programa hoje pergunta: foi realmente uma tragédia ou um crime? Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o Leandro Scalabrin, da Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, e o Ademar Marques, do Fórum Agenda 21. Bem-vindos, obrigada pela presença, boa noite a todos. Leandro, eu gostaria de começar com você, que esteve lá no local em missão, nos desse um relato do que encontrou lá. Boa noite a todos, boa noite Ademar, Maria Helena. Lá nós encontramos um cenário de desolação, total desolação humana, dor e devastação ambiental. Com um sentimento muito forte nas pessoas de injustiça e de que efetivamente ocorreu um crime, porque o crime da Vale, inclusive eles dizem, para não ficar com a marca na cidade, não é o crime de Brumadinho, é o crime da Vale, o crime dessa empresa, porque o que aconteceu foi um crime ambiental, com a destruição de mais de 300 quilômetros do rio Paraopebas, seus afluentes, centenas de hectares de mata nativa, todo um ecossistema afetado, todo um modo de produção de pequenos agricultores, de agricultura orgânica, a relação dos animais, a migração, tudo isso foi afetado. Qualidade da água de milhares de pessoas afetada. A contaminação dos trabalhadores, por exemplo, da segurança pública, os bombeiros que lá estiveram por 20 anos terão sua qualidade de vida monitorada por conta do risco de contaminação da presença de metais pesados pelo seu trabalho lá realizado e as mais de 700 pessoas desaparecidas já no primeiro dia, sendo que nos dias seguintes então foram localizadas 300 pessoas e as outras 300 seguiram desaparecidas, sendo que já confirmados 179 mortos e as demais 129 seguem desaparecidas até hoje, até o dia de hoje. Eu queria falar com a Ademar, se fala em lama, né? Na verdade são rejeitos de mineração, e o que continha nesses rejeitos e qual é o impacto disso para a natureza? Na verdade, boa noite a todos. Bom o Leandro estar aqui conosco, até porque vivenciou isso de perto. O Leandro integrou a Comissão, né, de Direitos Humanos, o movimento nacional esteve ali presente, né, integrou a comissão e viu de perto, e que bom que ele pode compartilhar conosco essas informações. Mas, na verdade, eu comungo com a ideia de que, na verdade, houve um crime. A ideia de desastre parece que atenua um pouco, né? Não, uma coisa, às vezes, natural, e as informações vão chegando, técnicas também, e nós vamos nos dando conta de que houve um crime, né? E um crime sem precedentes na nossa história, assim, tirando realmente, o primeiro realmente foi Mariana, mas do ponto de vista do impacto humano, esse foi o maior que nós realmente tivemos, né? Mas isso que o Leandro colocou, você não tem apenas uma devastação da floresta, né, de todo um ecossistema que ali estão, né? Nós temos 125 hectares de floresta e nós estamos falando de uma floresta que já é impactada do ponto de vista antrópico, né, da ação do homem, que é o bioma Mata Atlântica.
Então nós perdemos floresta de Mata Atlântica, uma das mais ricas, e de acordo com a IUCN, o bioma Mata Atlântica é onde nós temos, né, os maiores hotspots, onde nós temos a maior ameaça de espécies importantes dentro desse ecossistema. E aí você vai ter uma lama, como você disse, que parece que não, mas lama, não, são rejeitos de metais pesados. Lixo tóxico. Lixo não tóxico. É lama, isso. Tem que chamar pelo nome. Se fala muito isso, mas muito boa tua pergunta, porque esses contaminantes, eles vão estar infiltrados no solo. E se eles chegam em outras áreas, certamente, entende, com as chuvas, eles vão se espalhando. E olha o impacto que a população tem. Então, tu não tem só o rio Paraopeba que deixou de existir, que não existirá mais. Mas você tem as pessoas, mesmo as que não foram atingidas diretamente, indiretamente elas vão estar atingidas agora, de forma imediata. Nós não estamos falando só de pescadores que tinham sua economia agora, né, impactada, pessoas que tinham suas lavouras que foi impactada, mas nós vamos ter ainda daqui para frente impactos muito maiores. Por isso que este processo de recuperação, ele tem que ser muito rápido, de regeneração, de restauração dessa floresta, inclusive de tratar estes rejeitos. Existem pesquisas, tá aí a Universidade de Minas e várias universidades nossas que, na verdade, imediatamente a gente tem que estar preocupado com isso, principalmente as autoridades. E eu não consigo entender como que isto ainda não é tratado de forma criminosa. Se fosse, o Leandro, como advogado, sabe muito bem disso. Se fosse outro tipo de crime, matou alguém, rapidamente a pessoa está presa, algemada, não tem conversa, prisão preventiva, claro, imediatamente foram ali na empresa que prestou o serviço. Mas, e os outros atores, Leandro? Leandro, se alguém tivesse sido preso na tragédia de Mariana, será que aconteceria a tragédia de Brumadinho? Fica essa pergunta também. Com certeza não. E esse também é a dimensão do impacto que o Brasil sentiu e o mundo com essa segunda tragédia decorre do fato de ter acontecido 3 anos antes em Mariana e que ninguém foi punido até agora. Ninguém está preso. Nenhum diretor da Samarco, que é uma empresa composta pela Vale, por uma multinacional inglesa, a BHP Billiton, uma das maiores mineradoras do mundo, junto com a Vale, ninguém foi preso. E nós vivemos a época no Brasil da teoria do domínio de fato, onde se defende que o proprietário, o gerente, o CEO da empresa, os altos postos, eles devem responder por aquilo que a sua cadeia de comando faz ou deixa de fazer. E por que nesse caso ninguém foi preso? Porque em todas as outras situações de grandes empresas da Lava Jato as pessoas estão presas e nesse caso não? Lá foi aplicada a teoria do domínio de fato. Por que aqui não se aplica a teoria do domínio de fato, tão defendida por quem advoga em favor da Lava Jato? Seria em função que isso se trata em relação aos direitos humanos, por exemplo? Que é mais difícil de punir uma empresa pela violação dos direitos humanos? Por poderosos interesses econômicos. São interesses econômicos imensos que estão em voga aqui da mineração, assim como de outros setores econômicos, de crimes ambientais e sociais que aqui na nossa região acontece, como, por exemplo, vinculados ao agronegócio, vinculados à intoxicação das pessoas pelo veneno, e que os interesses econômicos da nossa região fazem com que os órgãos de segurança e do judiciário e a própria imprensa não denunciem e não se investiguem. E pessoas morrem toda semana, todo dia aqui no nosso município, na nossa região, contaminadas por doenças causadas por essas substâncias, que são rejeitos, os rejeitos da produção do agronegócio. E em Brumadinho, os rejeitos da produção da mineração. E isso nos remete para o tema da sustentabilidade, porque ele não é um modismo, ele não pode ser encarado como modismo, né? Desde a década de 60 e com a Conferência de Estocolmo em 70, você tem um pacto societário da humanidade para que a gente promova o desenvolvimento, mas de forma sustentável, de que você respeite os ecossistemas, as pessoas
entende, dos seres humanos, não o lucro pelo lucro, capital pelo capital, mas este capital ele tem que ter responsabilidade sobre isso. E é bem como o Leandro coloca, você tem a tão propagada Lava Jato, mas o que impede? A legislação também te ampara para tu responsabilizar essas pessoas. Há um crime sobre isto. Senão, por que prenderam as outras pessoas? Só para averiguar? Então, eu acho que a gente tem que tratar isso de uma outra maneira. E se torna muito mais difícil, porque nós temos multinacionais, são grandes corporações, são volumes de dinheiro, mas em alguns países mais sérios com relação à sua legislação, já teria gente sim na cadeia. Tanto que, pouco tempo, tá aí, os Estados Unidos, acionistas, em relação à Vale, já estão defendendo, entende, o seu em relação a isso. Quer dizer, na área econômica parece que isto tem muito mais agilidade para quem não tem um prejuízo, mas para não ter um prejuízo em termos dos investidores. Mas aqueles que sofreram as consequências, esses são secundários, como a gente ainda tem Mariana, famílias que não receberam absolutamente nada, ainda estão prejudicadas, casas não foram construídas, entende? Uma empresa que foi criada para dar conta destas coisas, certamente uma outra vai ser criada em relação à Vale, mas a gente não vê as coisas funcionando. E os bloqueios? Bloqueios hoje é temporário, daqui a pouco já, entende, se desbloqueia tudo isto pelo viés jurídico mesmo, né? Tem muitas brechas na nossa legislação. Então, eu gostaria de ter visto, sim, manifestações muito maiores do nosso Supremo Tribunal, dos nossos magistrados de um modo geral. Não só no calor, entende, do momento do evento, mas ainda hoje. Mas cuidarmos, principalmente, para que a gente não tenha mais esse tipo de desastre. E pensar que o desenvolvimento, ele não pode causar desequilíbrio social, ambiental e assim por diante. A sustentabilidade, ela pressupõe uma responsabilidade, entende, no equilíbrio em todos aqueles que dependem do ecossistema. Você acha que as leis deveriam ser mais duras nesse aspecto? Eu acho que a gente deveria mudar o modelo do negócio da mineração no país. É importante destacar que o minério, ele pertence ao povo brasileiro. É um patrimônio. Ele é um patrimônio do povo brasileiro. Está na Constituição que as riquezas minerais, ouro, diamante, minério de ferro, bauxita, chumbo, cobre, pertencem a nós. Por isso eles são objeto de concessões. E essa legislação das concessões hoje que permite o crime de Brumadinho e de Mariana. Porque é uma legislação fraca no sentido de que você outorga para a empresa passa a agir como se fosse proprietária exclusiva e não é apenas uma concessionária para explorar, paga uma mixaria de compensação financeira. Então, caberia primeiramente nós fazer um debate sobre como que o povo brasileiro usufrui melhor dessa riqueza que é nossa, né? Para que não aconteça novamente o que aconteceu em Brumadinho, ou como aqui no estado, município de Minas do Camaquã. É um município que já teve 6 mil habitantes, num dado momento houve uma exploração daquela mina ali, a riqueza foi embora pela empresa que explorou, hoje a cidade é abandonada, aqueles empregos não existem lá, não funcionam, e é um pouco o debate também que você coloca em Brumadinho e Mariana, eu que estive lá várias vezes. Por algumas semanas, alguns meses, Mariana, por exemplo, vivenciou como seria uma situação de Mariana pós-mineração. Porque a mineração não vai ser para frente. Então eles se questionavam, o que vai acontecer com Mariana quando não houver mais a mineração? O desemprego que estava ameaçando as pessoas, a falta de recursos públicos para a prefeitura, para o estado, enfim. Precisamos fazer esse debate agora, não quando acontece Mariana, Brumadinho, ou quando a empresa fechar. Nós temos que redistribuir essa riqueza, que hoje é exportada para fora do país, por esse modelo. Temos, com certeza, pessoas aqui em Passo Fundo, que são acionistas da Vale e que, portanto, por décadas, por anos, receberam dividendos da prática, do padrão dessa empresa de exploração ambiental, social, de direitos humanos, enriqueceram, lucraram muito com essa prática e que agora o prejuízo ambiental
social e de direitos humanos, fica para toda a sociedade brasileira. Fica para 700 desaparecidos, para os 300 mortos, né? Que só falta confirmar aqueles outros ali que ainda estão desaparecidos, mas não há qualquer esperança de localizá-los. Para um município de mais de 30 mil habitantes, nós temos 30 mil habitantes ali que já são reconhecidos como atingidos. Então, essa é a proporção do desastre, da tragédia, do crime ambiental. Leandro, a gente vai fazer um rápido intervalo agora. O Ecologia e Meio Ambiente volta em instantes. Continue com a gente. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Voltamos com Ecologia e Meio Ambiente e hoje estamos falando sobre Brumadinho e questionamos, foi uma tragédia ou foi um crime? O Ministério Público Federal trata o caso como desastre criminoso. A ONG WWF Brasil diz que foi uma tragédia, mas não um acidente, porque poderia ser evitado por meio de leis ambientais que garantam a segurança das comunidades e da natureza. Leandro, como é que está a questão dos moradores nesse sentido, lá em Brumadinho? A situação deles ainda é de vulnerabilidade, porque as pessoas ainda não têm uma proposta concreta da empresa de como será o processo de reparação. Então, tem centenas de pessoas desabrigadas, tiveram que sair de suas casas, né? E não tem uma proposta concreta ainda de reconstrução das moradias. Tem centenas de pessoas que estão desempregadas agora, porque não conseguem se deslocar no município, uma dimensão, por exemplo, que tem que se ter. As estradas que haviam foram destruídas. E quem morava não consegue trabalhar naquela região que era do outro lado do rio, do outro lado da mineração. As aulas houve uma suspensão do início do ano letivo no município por causa do bloqueio dessa estrada, né? Centenas de agricultores, trabalhadores rurais também, arrendatários, meiros, por conta da contaminação do solo e da água, eles tinham irrigação, não estão trabalhando. Então, esses impactos todos estão acontecendo agora e alguns ainda nem aconteceram. Os 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos, de resíduo tóxico, que não é lama, terão que ser removidos. Isso implicará num outro impacto na região, com centenas de caminhões por 5, 6 meses, retirando aquilo e colocando em outro lugar, e causando todo o impacto social naquela região. E aquela população aprendeu com Mariana, que não pode esperar, não pode acreditar nessa conversa na empresa de que vamos construir uma fundação, de que o Ministério Público vai resolver, como houve lá em Mariana, um protagonismo institucional. E elas criaram então uma comissão de representantes e estão exigindo firmar um acordo dos atingidos com a empresa e que elas tenham uma assessoria técnica independente. Porque todos esses levantamentos que a gente tem até agora, seja da qualidade da água, seja ambiental, seja de avaliação de indenização, são promovidos por órgãos do Estado ou por técnicos da própria empresa. As pessoas dizem, eu não confio mais nos órgãos do Estado e eu não confio nos técnicos da empresa. Nós queremos que vocês paguem e nós contratemos uma assessoria técnica independente para nós podermos produzir
o nosso diagnóstico para poder ter a reparação dos danos que a gente sofre. E isso não acontece só em Brumadinho. Em Barão de Cocais também houve uma evacuação de mais de 500 pessoas pela ameaça de rompimento de uma outra barragem. No município de Congonhas há toda uma discussão e um medo coletivo de mais de 20 mil pessoas com a possibilidade de rompimento de uma nova barragem. Todos os trabalhadores dessas empresas, milhares de trabalhadores, estão desenvolvendo negociações coletivas para garantia de emprego, porque são empregados dessas empresas e por todo esse debate das barragens de rejeitos estão com seus empregos então em risco, os municípios com impacto financeiro da queda da arrecadação, da atividade produtiva, então tem virado um caos social e econômico na região essa situação. Que se fosse um outro modelo, né, com maior controle do Estado, com maior distribuição de riqueza, porque pertence a nós o minério, está na Constituição, não geraria essa situação. Poderíamos ter esses empregos naquela região, que é uma região que tem aquela riqueza, né? Como nós aqui temos uma riqueza hídrica na nossa região, ela pode ser explorada em outro padrão ambiental, em outro padrão socioambiental e com outro padrão de distribuição de riqueza. Há um debate de fundo aqui, que é o debate de que tipo de Estado que a gente quer. Um Estado mínimo, onde a empresa usufrua dos recursos naturais e ambientais nossos, e um Estado mínimo, ou a gente quer um modelo de Estado com maior controle social, com maior participação e distribuição dessa riqueza ambiental, que é coletiva, não pertence ao proprietário da terra. A riqueza hídrica aqui na nossa região, a riqueza do subsolo, seja ela petróleo ou minério, não pertence ao proprietário do imóvel, ela pertence ao povo brasileiro. Ela é concedida mediante concessão pública. E esses processos são falhos, em função do poder econômico, que influencia o Congresso, pressiona o Senado em não aprovar leis que controlem as empresas, em agora fazer uma flexibilização da legislação ambiental para não haver travas ao poder do capital, que na região tem um poder fortíssimo, né, de coação, de pressão, inclusive sobre os técnicos que atestaram a estabilidade dessa barragem, e os e-mails trocados entre a empresa alemã e a Vale comprovam que houve pressão da Vale sobre essa empresa alemã para atestar a estabilidade da empresa, quando haviam indícios de que haviam problemas ali, para que se não parasse a produção, para que não afetasse a imagem da empresa, para que os acionistas da Vale aqui em Passo Fundo continuassem lucrando com os dividendos desse modelo expoliatório. Ademar, eu gostaria que você comentasse um pouquinho dessa questão desse modelo perigoso de barragens, em termos ambientais. O ideal seria o fim desse modelo de barragens para... Eu não sou técnico, né, da área, mas ouvindo os diversos depoimentos de especialistas desta área, já há tecnologia, inclusive no Brasil, sendo utilizado, entende, que faz uma exploração mais a seco, entende? Então e já reciclando o próprio rejeito. Então tu não trabalha realmente com este acúmulo de lama trabalhando com água, entende? Então essa tecnologia ela já existe, a Vale tem recurso para isto, né? Mas sabe-se lá se em todas as suas digamos, barragens ou áreas que eles estão explorando estarão utilizando essa tecnologia, né? Então acho que tem um campo muito forte pela frente. O que eu lamento no meio de tudo isso, que é o que o Leandro está trazendo para nós, a Constituição diz que, na verdade, o poder emana do povo e que é exercido indiretamente pelos representantes eleitos e diretamente pela população. Porque, na verdade, quem são proprietários das riquezas naturais? Como ele disse, está correto, é o povo, a Constituição coloca isso claramente. Mas há o controle por parte da sociedade, foram criados mecanismos de controle. Mas eles conseguem exercer efetivamente, eles são fortalecidos
pelo ente público, não, muitas vezes eles desmobilizam para que estes órgãos não funcionem. A exemplo dos comitês de bacia. O que ocorre hoje no Rio Grande do Sul? Nós tivemos um desmonte dos comitês de bacia. E você vai criando mecanismos ambientais que cada vez mais, para não atrapalhar a área econômica, como se a questão ambiental atrapalhasse, muito pelo contrário, eles estão explorando exatamente isso. E desde do que foi pactuado na Rio 92, na Eco 92, nós temos que, as empresas elas têm que ser responsáveis por isso. Tem que promover um desenvolvimento econômico de forma mais responsáveis, respeitando os ecossistemas, recuperando áreas degradadas, realizando avaliação de impactos de vizinhança, que isso quase não é falado, ainda se faz vez por outra um impacto ambiental, mas não se contrata uma outra auditoria externa ou qualquer, digamos, outra empresa para que ela possa avaliar se realmente aquela medida é a mais adequada, entendeu? Então você fica sendo comandado pelo capital. Quem deve ter o controle é o Estado e a sociedade. Qualquer um de nós que queiramos desenvolver economicamente, estamos abertos, mas desde que essas regras e normas sejam cumpridas sobre isso. Então, hoje, há mecanismo, as empresas lá fora já abandonaram este modelo, né, que eles chamam a montante, né? Então, não funciona mais. E os riscos que aí estão e que nós estamos sabendo, que nós estamos vendo. O que nós precisamos, mais do que nunca hoje, é fazer com que os conselhos do meio ambiente, os comitês de bacia, eles possam realmente funcionar. Que a agência nacional, como agência reguladora, a ANA, a Agência Nacional da Água, ela possa de fato ter uma ação mais efetiva, mais eficaz nesse processo, entende? Mas não, é muito mais às vezes opinativo, entende? Do que deliberativo, no sentido de que você determinou e aquela regra e norma é seguida. Nós precisamos pensar, especialmente porque os riscos que nós vamos correr agora, nesses próximos 4 anos, pelo que nós estamos vendo, é muito mais grave, em que há uma flexibilização das avaliações ambientais em relação a isso. Como dizendo que as avaliações ambientais, elas é que estão impactando na economia. Muito pelo contrário, o setor econômico tem impactado a vida, sim, do ser humano e do meio ambiente. E dele nós dependemos. E falando em impacto ambiental e trazendo aqui para a nossa região, nós temos impacto das barragens, não de minérios, mas nós temos impacto também das barragens. Né? Isso é bem importante, porque a nossa região, isso é invisível que a nossa região, mas a gente é uma região onde existem mais de 6 grandes barragens com impactos socioambientais enormes, tremendos, né? Praticamente todo o norte do Rio Grande do Sul, e a nossa região aqui em especial, o Rio Uruguai ele não existe mais. Ele foi tomado por barragens. Então, se nós pegarmos desde Alpestre, aqui na Baixo de Passo Fundo, na divisa com São Carlos, de Alpestre até Vacaria, existe uma sequência de grandes barragens. Então, ali em Alpestre tem a usina hidrelétrica de Foz do Chapecó, e o lago dela vai até Itá e Aratiba, onde ele tem a usina de Itá. O lago dela vai até os pés do barramento de Machadinho, do lado de lá Capinzal. E a de Machadinho vai até ao pé do barramento de Barra Grande, que fica ali em Pinhal da Serra, e do lado de lá Campos Novos, enfim. Então todo o norte do estado, tomado por barragens, que desalojou mais de 15 mil famílias de pequenos agricultores. Então o maior latifúndio hoje da nossa região é o hidronegócio, como a gente chama, né? E causou todo o impacto ambiental nas águas, na qualidade das águas, na umidade da região, enfim, porque não há saneamento, então o saneamento das famílias e da produção vai para o rio, e o rio já não consegue mais elaborar e se autodefender dessa contaminação. Só em Barra Grande, 5 mil hectares de Mata Atlântica que não apareceram no licenciamento ambiental, que foram descobertas uma grande fraude ambiental quando foram fechar, quando foram inundar aqui.
que perceberam essa falha foram destruídas. 5 mil hectares de mata atlântica, que se houvesse visto no licenciamento, seria um dos argumentos para um ponto turístico, que é o Estreito do Rio Uruguai, foi submerso, que era um ponto de peregrinação, assim como o próprio Salto do Yucumã. Agora há toda uma negociação do Comitê da Bacia Hidrográfica com o Ministério Público para que durante o final de semana pelo menos eles regulem a vazão da barragem, porque inunda o Salto. Vem milhares de pessoas do mundo inteiro ver o Salto do Yucumã e estava ficando inundado pela represa. Aqui no Rio Passo Fundo temos a barragem de Monjulinho e do Rio Passo Fundo. E aqui mais próximos de nós mesmo, então, a barragem de Ernestina e do Capingui, que serão objeto de fiscalização da AGERGS agora nos próximos dias. Ontem houve uma reunião em Porto Alegre, colocando o cronograma disso, e vamos estar atentos a isso para ver qual que é a situação dessas duas barragens aqui em Passo Fundo. Para encerrar, falta muito aí, além da questão das leis, a fiscalização, Ademar. O que o Leandro acabou de dizer, há uma concepção de Estado mínimo em que ele é muito mais para atender às necessidades do grande capital do que mesmo às necessidades da população de um modo geral. Então esse Estado vai diminuindo, porque tu tem que ter um equilíbrio nas contas, e realmente deve ter, não precisa a máquina ser inchada, mas esta máquina ela tem que ser mais proativa e eficiente, e a fiscalização é um fator importante, e às vezes não precisa nem ter uma pessoa contratada, mas se tu tem os mecanismos de controle na comunidade, a própria comunidade também pode fiscalizar. Então você tem, sim, na nossa legislação, já a possibilidade, desde que a gente fortaleça esses mecanismos de controle social, previstos já na Constituição e nas leis ordinárias, mas que elas vêm sendo ao longo dos anos enfraquecidas. E que o principal mecanismo ainda é a organização popular, em associações, em sindicatos, em organizações, em partidos políticos. E daí eu queria aproveitar nesse sentido para divulgar a existência de um movimento de resistência aqui no estado em defesa do Rio Camaquã, porque é um grande projeto de mineração no Rio Camaquã, investimento de mais de 450 milhões de reais, que a Votorantim anuncia. Vamos ter uma grande mineração a céu aberto aqui no Rio Grande do Sul. Estamos ameaçados de ter uma Brumadinho aqui no Rio Grande do Sul. Nesse modelo que a gente acabou de discutir aqui, que não dá certo. Então, ali na região de Caçapava do Sul, Bagé, se constitui esse fórum em defesa do Rio Camaquã para que não aconteça em Brumadinho aqui no nosso território. Para defender o bioma do Pampa. Ali o bioma do Pampa e o Rio Camaquã estão ameaçados por esse grande projeto de mineração. Infelizmente, nosso programa está chegando ao final. Esperamos ter dado aí uma contribuição para essa discussão. Agradeço a presença de vocês, agradeço a sua companhia. Até o próximo Ecologia e Meio Ambiente. Fique em paz.